O Viva Saúde já está de volta, falando sobre solidão. André Memória é o nosso convidado de hoje, que é psicólogo, entende muito sobre o assunto. Eu queria que você esclarecesse agora, André, qual a diferença entre uma pessoa ser sociopata e antissocial? Primeiro, o sociopata, ele já é caracterizado como um doente, né? Ele tem um transtorno de personalidade. E aí tem vários desdobramentos que ele pode dar. Ele não se encaixa bem na sociedade, né? Pode ser desde um serial killer até uma pessoa que maltrata cachorros ou que desmata uma floresta, né? Tem vários tipos de sociopatias. E o antissocial, o contrário do que muitas pessoas pensam, não quer dizer que ela é uma pessoa isolada, né? Fazendo conexão com o nosso assunto de hoje. Ela simplesmente também não se encaixa de algumas formas, mas muitas vezes não quer dizer que ele é doente, né? Na sociedade. De que maneira? Ele quebra algumas regras, né? Ele não consegue ser elogiado e elogiar. Tem alguns aspectos, certo? Relembrando, o sociopata já é uma pessoa caracterizada como uma pessoa doente. O antissocial, nem sempre. Ele tem vários níveis também e se ele chegar num nível muito alto, ele pode precisar de tratamento. Se não, ele tem uma vida normal. Agora é interessante, né? Porque em toda a minha vida eu achei que uma pessoa antissocial seria aquela pessoa que não gosta de se envolver muito com as pessoas, né? Com a sociedade como um todo. Então, não tem nada a ver. Como ela não se dá muito bem com as pessoas, na verdade, por essa questão de não lidar bem com as regras sociais, né? Não elogiar, não se envolver tanto nos grupos, não sentir tanto necessidade de estar em sociedade, ele acaba sendo visto como uma pessoa solitária ou que se isola. Mas isso não acontece sempre, né? Não é 100% das vezes que um antissocial é uma pessoa isolada, não. Ele vive em sociedade comumente, né? E quanto àquelas pessoas que estão sozinhas, mas nem sempre por opção, tem pessoas que são mais idosas, né? De repente já não tem mais o parceiro do lado, pessoas divorciadas também, enfim. Jovens até que têm uma certa dificuldade de se entrosar com outros jovens porque tem algum tipo de problema, uma acne da vida, que é uma coisa tão simples, mas que para os certos jovens, aquilo para eles se torna até um fantasma, digamos assim. Pessoas que sofrem de solidão, quais tipos de ajudas, digamos assim, qual tipo de ajuda, melhor dizendo, essas pessoas podem e devem procurar? Se ela se caracterizar como uma coisa não doentia, ou seja, não está impedindo que ela vá à escola, universidade, trabalho, lazer, não precisa tanta preocupação. Agora, se ela estiver se isolando mesmo, não indo a esses lugares, a esses ambientes, é importante procurar ajuda. Agora é importante, Márcia, se você tiver uma situação ou você perceber um familiar, um amigo, numa situação de isolamento muito forte, essa pessoa precisa muito de ajuda, certa ajuda médica, psicológica, porque, o que a gente já falou anteriormente, isso pode descambar para problemas muito graves, inclusive suicídio ou a morte mesmo, de outras maneiras. E como deve ser a atitude desse familiar ou dos familiares, ou até mesmo amigos que percebem algum tipo de transtorno, de um isolamento excessivo por parte de algum conhecido? Esse ponto é importantíssimo, porque muitas vezes as doenças mentais, os transtornos mentais, o mundo sentimental não é muito valorizado pela sociedade, pelas pessoas. Por exemplo, é muito comum você ver em casos como depressão, por exemplo, os familiares, amigos dizendo: isso é besteira. Vai arranjar uma lavagem de prato, né? Uma lavagem de roupa. Infelizmente é desse jeito. Isso é uma crença muito negativa. Ou seja, essa pessoa já estava mal, vai ficar pior ainda. Então, familiares e amigos, importante, deem muita atenção. Deem valor às palavras e pensamentos daquela pessoa. Pergunte como se sente, o que é que está passando, né? Que momento da sua vida é o que está acontecendo na sua cabeça, o que se passa, em resumo, sua cabeça, me diga alguma coisa, o que você está sentindo. E aí, se você vê que ele está indo para um caminho, vamos dizer, sem volta, busque ajuda profissional urgentemente.
ouça primeiro com atenção, dê valor a cada palavra, não desconsidere nada e aí busque o médico, porque às vezes pode ser tarde demais. Foi muito boa a sua colocação. Então, a gente percebendo que um parente, um familiar, um amigo está em um estado de isolamento até, digamos assim, anormal, né? Procurar ajuda, né? Ou então, sempre estar em contato com um profissional nessa área da saúde, que seria um psicólogo, um psiquiatra. Com certeza. Né? Enfim. Você tocou nesse assunto logo no comecinho do programa, falando sobre as redes sociais, sobre a tecnologia, como é que ela tem influenciado realmente na questão social das pessoas? A gente percebe que a sociedade tende a um certo distanciamento. Está acontecendo esse distanciamento entre as pessoas devido às redes sociais. Hoje a gente percebe que no restaurante, até incrível que pareça, gente, no cinema, tem gente que não larga o WhatsApp, não larga, né? Como é que você vê isso, André? Interessante, eu vi um bar fazendo uma proposta de que dava desconto na conta para os integrantes da mesa que deixassem o celular quieto na mesa. Eu vi. Muito interessante, por sinal. Tinha gente que deixava, tinha gente que não. É verdade. Mas falando do nosso ponto, a tecnologia tem como qualquer coisa, tem dois lados, o bom e o ruim. Um lado bom que ela pode trazer em relação à solidão. Teve uma iniciativa de uma escola de inglês do Brasil, no qual eles desenvolveram um diálogo entre os alunos da escola de inglês com idosos nos Estados Unidos que estavam em asilos para oferecer um diferencial de língua para o estudante e um diferencial de contato humano para aquele idoso nos Estados Unidos. E essa escola de inglês teve essa ideia que foi genial, no qual os alunos, através do chat, né, pelo videoconferência, conversam com os idosos e conhecem e trocam ideias, e isso é muito bom. E já o lado ruim a internet promove, às vezes, um distanciamento, ou seja, a pessoa quer ficar só na internet, quer ficar só no telefone, smartphone, e aí deixa de fazer aquilo que a gente falou há pouco, né? Não vai à padaria mais, não vai à farmácia, não vai à universidade, à escola, não vai ao trabalho e, consequentemente, talvez promovendo uma doença mental e coisa pior, como eu falei já anteriormente. André, e quais os tipos de tratamentos que estão hoje disponíveis, né? E que não são tão difíceis até das pessoas terem esse acesso para aquelas pessoas que querem romper com a solidão, estão cansadas de viverem sozinhas? É importante dizer que sozinha é complicado de se cuidar, mas em linhas gerais, o que eu poderia dizer que a gente faz na clínica? Duas coisas básicas, né? Primeiro, a mudança de crença, no qual você vai começar a pensar de que você está inserido no mundo, de que você pertence a um grupo social, de que você é importante para as pessoas e principalmente para si mesmo. Começar a se valorizar de outras formas, né? A elevação da autoestima e da autoconfiança. E segundo, e não menos importante, enfrentamento, Márcia. Não tem como você se livrar de qualquer situação emotiva sem enfrentar. Encarar a situação de frente. Exatamente. Aí esse enfrentamento, só quem pode dizer os níveis certos para que você não acabe se prejudicando mais é o profissional. Então eu recomendo fortemente a busca do psicólogo ou psiquiatra, dependendo do caso, para que você seja melhor direcionado, que você caminhe um bom caminhado, dê os passos certos nas horas certas. Mais uma vez, André, obrigada, ok? E você que está em casa, não saia daí de jeito nenhum, porque logo após o intervalo, nós estamos de volta diretamente de um estúdio de dança de salão, uma das melhores terapias para fazer com que a pessoa saia do isolamento e se solte completamente. Fique ligado, é aqui na sua TV Assembleia.